Porque a gente, mesmo sem ter a preocupação, nem a gente pretende fazer isso, nem deve fazer isso, de dizer qual é o desenho de sociedade que a gente quer, de maneira bem completa, não é por aí, mas ao mesmo tempo a gente quer os traços fundamentais dessa sociedade que a gente quer construir. Porque esse modelo que aí está não nos serve certamente, e não de hoje. É um modelo excludente, perversamente, e quando imprudente, é imprudente também de maneira perversa. Então, se não é esse modelo, o que é que estamos fazendo nós para desenhar um outro modelo de sociedade, alternativa a todo tipo de sociedade estabelecida em classes sociais, estabelecida em discriminações, em todo tipo de dominação, de exclusão, de exploração? É preciso que na extensão, na educação popular de cada dia, em saúde, em educação, em outras áreas, a gente nunca esqueça qual é o tipo de prática que eu estou desenvolvendo com os outros protagonistas, nessa perspectiva de mudança, de transformação. Aí tem sentido, por exemplo, qual é o tipo de pesquisa que eu estou desenvolvendo, qual é o tema de pesquisa que eu estou desenvolvendo, tem sentido quais são os protagonistas com que eu estou trabalhando, as comunidades com as quais eu me envolvo, buscando superar essa linha assistencialista, e aí é uma tendência muito grande, não só da cultura que a gente hoje herda e reproduz, mas também dentro da própria academia. Há uma tendência forte de a gente se acomodar ao status quo, se acomodar aos ventos que hoje sopram no mundo inteiro e também no nosso país. O que é que a gente está fazendo para buscar novos caminhos, para buscar novas atitudes de transformação da sociedade, partindo do nosso testemunho, partindo de nossa prática? Não adianta ficar pregando uma sociedade alternativa se a alternatividade não está dentro de mim, se eu não busco viabilizar exatamente, principalmente com aqueles que têm compromisso maior nessa mesma direção. Quando eu falo dos protagonistas de educação popular, da parte de extensão popular, eu me refiro, por exemplo, àqueles movimentos sociais, populares, que têm compromisso com a transformação social. A pergunta é: que percentual de nossos trabalhos de extensão tem envolvimento direto ou indireto com os protagonistas dos movimentos sociais populares do campo e da cidade, que tem compromisso com a transformação social? A gente se refere a esse setor porque são setores organizados da sociedade. A tendência de a gente simplesmente trabalhar com a população mais empobrecida é importante a gente também certamente estar colado com a população mais empobrecida, mas numa perspectiva libertadora, numa perspectiva de tê-los e tê-las como sujeitos da sua história. E aí é preciso a gente entender que a gente se juntando, fazendo parceria estratégica com os movimentos sociais populares do campo e da cidade, que tenham também um projeto alternativo de sociedade, há ganhos evidentes para nós. Até porque parte substantiva desses sujeitos estão também envolvidos com a universidade. Então, daí a pergunta: quais são os nossos parceiros habituais nas práticas de extensão das universidades públicas, tanto na extensão quanto na educação popular? Quais são os nossos parceiros? Para a gente superar essa tendência, esse viés reformista, esse viés assistencialista das chamadas políticas compensatórias, que na verdade consolidam esse mesmo modelo, e a gente pensando que elas estão ajudando a transformar, não transformam coisa nenhuma, estão consolidando o mesmo modelo, estão tirando da riqueza do país, não só do Brasil, mas de outros também, as migalhas que sobram do banquete para as camadas populares, iludindo-as como se elas estivessem, por isso, na verdade, realizando o seu próprio objetivo de vida, e não estão, a gente sabe disso. Aí monta-se um esquema de marketing político, e aí, cientificamente bem preparado, termina convencendo as massas populares que estão completamente abandonadas de que o pouquinho que ganham, os 10 reais, 50 reais que ganham, pronto, é melhor do que antes. É verdade que é melhor, mas não é isso que a gente quer. A gente quer uma sociedade toda ela humanizada, toda ela num processo de humanização. E o assistencialismo só tem agravado as condições de vida. Então, desculpem, são, digamos assim, questionamentos que eu lanço para o grupo, brotados muito da experiência que eu vivo, e, evidentemente, compartilhado por algumas pessoas, e não compartilhado, isso é natural,
por outras pessoas também, que acham que é importante entender a universidade como sendo um instrumento de serviço à sociedade, não importa quem. E a gente acha, por outro lado, que para ser fiel ao público da universidade, ao adjetivo pública da universidade, a gente tem que priorizar de maneira efetiva as classes populares. Daí o meu estranhamento em que as universidades do Brasil tenham uma dificuldade grande de trabalhar o popular. Trabalham a extensão em geral. E a gente sabe que nesse meio cabe tudo. Cabe trabalho remunerado, quando a gente já é remunerado. O RETIB vai para o Beleléu. O RETIB, para quem não está acompanhando, é o regime de tempo integral e dedicação exclusiva. É um mecanismo importante para o espaço público, no sentido de fazer com que aqueles que aqui trabalham, são profissionais, tenham compromisso com essa instituição, na docência, na pesquisa e na extensão. Eu espero que esse curso, na verdade, venha a dar espaço de debate, de construção coletiva, no mutirão, na ciranda da construção do saber, nessa direção da transformação da sociedade. Porque se não for para essa transformação, talvez não valha a pena nem ter o adjetivo popular. São provocações de um apaixonado, mas também tem lá seus sonhos, seus delírios, e aqui estou externando alguns deles. Bom dia, nós abrimos agora o debate, quem quiser. Eu vou começar pela seguinte questão. Nós temos no Brasil um fórum de pró-reitores de extensão das universidades públicas brasileiras. Então entra justamente nessa discussão que ele estava falando, né, dessa diferença das universidades públicas, das particulares ou até mesmo das comunitárias. E este fórum, ele foi criado em 87 e naquele momento já se tenta formatar um conceito de extensão que ainda é muito atual. Então, essa preocupação do Fórum de Pró-Reitores de Extensão de priorizar essa opção política. Então, esse conceito, né, da extensão como um diálogo, da extensão como essa relação dialógica, de que a universidade não se considere a dona do saber, não seja aquela que vai dar um conhecimento, mas que vai construir um conhecimento novo a partir desse diálogo entre saberes. Isso já está posto em 1987, quando o fórum foi criado. Isso já está lá colocado. Aqueles que faziam o fórum naquele momento, né, eram pessoas, eram pró-reitores, né, que vinham nesse pós-88, né, com aquele espírito de um Brasil diferente, um Brasil pós-ditadura militar. Então, muito do que está posto e discutido hoje na extensão popular já está na origem do fórum. Só que o fórum, como a universidade, é o campo da diversidade. Então, você não consegue, e não seria isso, né, de uniformizar e todos estarem na extensão popular. Mas qual é a questão que o fórum coloca? Como prioridade essa extensão transformadora. É isso que está no conceito que o fórum elaborou da extensão, como uma atividade acadêmica, mas com esse ideal, né, de ser transformadora dentro da sociedade. Então isso já está nos princípios, nas diretrizes, só que do ideal para o real tem uma grande distância. Então essa tem sido a luta de uma linha que tem dentro do Fórum de Pró-Reitores de Extensão, dessa definição, essa diretriz política, né, que não está lá explicitamente dizendo que é a extensão popular, mas na conceituação você identifica, né, elementos que estão presentes e reforçados na extensão popular. Mas dentro da sua amplitude tem a possibilidade da extensão dos seus mais diversos formatos, né? Consultoria paga está lá como sendo extensão, certo? Uma assessoria está como sendo extensão, porque tem essa amplitude da extensão e isso é um equívoco, qualquer relação da universidade com a sociedade, qualquer uma que fosse, né, estaria dentro do que é a extensão. Ou nada que se enquadra no ensino de graduação, na pesquisa ou na pós-graduação, então, que sobrar também joga que isso é extensão. Então, tem um pouco ainda
leva desse limbo assim, um pouco ainda da extensão, de não ter aí uma discussão mais aprofundada, de se compreender o que está posto na própria Constituição brasileira, que é a insociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Da extensão, o nível nacional, e mesmo aqui o nível do SCB, valoriza esse compromisso. Mas na operacionalização, há uma desvalorização dos processos de extensão popular. Assim, por exemplo, porque a extensão popular não é só o objetivo, ele tem uma metodologia mais processual. Eu sempre, na hora que vai julgar as bolsas de pesquisa, os projetos de pesquisa que têm um objetivo bem clarinho, nós vamos para a comunidade fazer isso, as metas, eles são muito mais organizadinhos. As pessoas que julgam, em geral, elas valorizam,